Oi, hoje é dia de TBR, edição setembro de 2020, ou seja, os livros que eu pretendo ler aqui neste mês. Pois é, pessoal, já chegando para lá da metade do ano, já dá para contar para vocês que muita coisa, que eu pretendia ler nos meses passados, acabei não lendo muito e sempre naquelas, Quando a gente já sabe que vai flopar bastante, a gente acaba até diminuindo a quantidade de novos livros a serem lidos. Mas tem aquela questão lá do começo do ano das famosas listas de leitura, ou seja, no fundo, a gente já tem prometido para ler muitas publicações. E claro, quando a gente faz esse tipo de vídeo aqui, os TBR, ou seja, os livros que estão chegando para serem lidos, na verdade, meio que no fundo, tudo isso já estava meio que planejado. E meio que eu fiz uma média para o ano inteiro, a cada novo mês, cerca de 3 até 4 livros, mas como já tem muita coisa atrasada, nesse mês aqui eu vou ler apenas 2. Ou melhor, é 2, mas também é o tamanho desse de baixo aqui, um belo de um tijolo. Mas tem uma certa facilidade também que eu daqui a pouco conto para vocês. Enfim, vamos logo mostrar o que temos aqui para ser lido em setembro de 2020. Dois textos internacionais. Dessa vez não tem nada nacional por aqui, mas são coisas mais, digamos, universais, o que também, claro, acaba afetando a literatura também do nosso país. Enfim, o primeiro livro que eu quero mostrar para vocês aqui são de histórias rápidas, mas também que formam um grande de um conjunto. Não deu para entender? Bom, trata-se de As Crônicas Marcianas de Ray Bradbury. E sim, esse autor já apareceu por aqui. Daqui a pouco eu falo em qual projeto que foi aqui do Montado de Livros. Mas, no caso aqui, As Crônicas Marcianas. Um título que eu ouço falar há muito tempo, embora não seja lá muito popular, mas para quem gosta de ficção científica, sempre está antenado, principalmente nesse título, As Crônicas Marcianas. Sugere algo bastante interessante lá do planetinha vermelho. E sim, é verdade, a história se passa completamente lá naquele outro planeta que nós, seres humanos aqui da Terra, sempre sonhamos em conquistar, Aliás, hoje em dia, nós temos aquele maluco bilionário, o Elon Musk, com a sua empresa SpaceX, que quer sim chegar até lá e fazer a colonização, sim, de fato, do planeta vermelho. Eu acho que o maluco vai conseguir sim fazer aquelas grandes naves. Para quem acompanha diariamente, é possível acompanhar diariamente a evolução lá da empresa dele de fazer aquele foguetão enorme que vai subir aos céus. E diz ele, que a cada espaçonave que vai se dirigir ao planeta vai levar em torno de 100 pessoas. Eu não sei se cabe 100 pessoas lá dentro daquela nave, mas tudo bem, são outras questões técnicas. Enfim, o que importa, essa coisa do planeta vermelho, de colonizar, é algo que sempre esteve na nossa imaginação, principalmente, claro, dos escritores de ficção científica como Ray Bradbury. E temos aqui, então, algo do gênero. Só que uma coisa curiosa quando a gente pega pelo menos essa publicação aqui da editora Azul, Biblioteca Azul, na verdade. A gente tenta achar alguma informação aqui na quarta capa, alguma coisa na orelha do livro, e na verdade só topamos com coisas genéricas. No fundo, não se diz do que se trata essa história aqui, deste romance, mas vamos colocar romance entre aspas, porque na verdade essas histórias aqui, e a gente pode colocar no plural mesmo, porque são pequenos fragmentos, como se fossem contos. Porque o que aconteceu? Antes de existir o romance, o escritor ele publicou essas pequenas histórias nos magazines da Pulp Fiction, aquelas revistas de histórias rápidas, E, de verdade, o que ele fez foi, depois, quando ele reuniu num livro, ele meio que fez um arranjo de conexão dessas pequenas histórias, ou seja, ele criou uma história um pouquinho maior e meio que enlaçou todas as outras pequenas que ele possuía. Ou seja, tudo aqui tem aquela coisa um pouco fragmentada, o estilo, fragmentado, mas também tem uma certa unidade interessante, sempre nessa questão dos colonos que foram lá colonizar o planeta vermelho. Sim, tudo parece promissor, mas como eu disse, não dá para afirmar categoricamente qual é a linha narrativa de tudo isso. São realmente tudo aos picados? Tem uma grande conexão entre essas pequenas histórias? Sinceramente eu não sei. Eu até fiz uma pesquisa rápida aqui antes de gravar o vídeo para procurar mais informações a respeito desta obra do Ray Bradbury. E em todo lugar que eu vou, realmente, não há uma exposição, por exemplo, de termos um protagonista X, Y, que tem um certo inimigo. Não, na verdade, em nenhuma dessas pesquisas que eu fiz eu consegui achar esse tipo de resposta. Parece que o fio condutor, no fundo, não está centrado num personagem, mas na questão da colonização lá do planeta.
o que também é bastante interessante, porque a gente pode encontrar bastante coisa rápida nessa forma de narrativa. E falando em forma de pequenas histórias também, né, eu já tive contato com Ray Bradbury no grande projeto aqui do canal, que é o Contos do Meu Dia. Eu li dele o A Cidade Inteira Dorme, uma coleção também de contos de ficção científica, e vamos colocar aí, entre aspas, também essa questão de ficção científica. Meio que naquele livro de contos, aliás, eu vou deixar aqui em cima o link para você conferir o primeiro dos contos que eu fiz a resenha. Para quem não sabe, no projeto Contos do Meio Dia, são resenhas individuais de cada conto contido dentro de uma coletânea. Sim, para cada pequena história eu reservo uma resenha particular. Mas enfim, quando eu li lá o outro livro do Ray Bradbury, A Cidade Inteira Dorme, muitas das histórias dava para perceber claramente que não precisava ser no contexto de ficção científica, meio que, digamos, ele dizia, um foguete subiu aos céus levando personagens para tal lugar. Aquilo você podia meio que traduzir também como uma carruagem que está levando esse mesmo personagem para uma cidade um pouco distante de onde ele partiu. No fundo, não precisava do contexto de ficção científica, pois as histórias que ele escreve têm um cunho bem particular, bem humano, ou seja, elas servem em qualquer época do ano. E também nessa rápida pesquisa que eu fiz a respeito aqui de As Crônicas Marcianas, eu consegui achar alguns comentários nesse sentido. Necessariamente não parece muito ficção científica, parece coisas mais terranas, com certeza. De qualquer forma, é interessante sim. Você vai com aquele gostinho procurando ficção científica, encontra muita humanidade por aqui. Aposto que sim, será uma leitura interessante porque é algo bem leve, está tudo dividido como se fosse um diário. Na verdade, as datas, né, que começam, deixa eu pegar aqui, qual é a primeira data? 1999, janeiro de 1999, que já passou pra gente também, né? E vai até outubro de 2026. Não falta muito para isso aqui também ficar datado, o futuro, né? Que vai virar passado para os novos leitores. Coisa curiosa, mas então temos essas entradas aqui nas histórias e com certeza a cada nova entrada nós teremos aquelas pequenas histórias que foram publicadas naquelas magazines de Pulp Fiction e, claro, unidas por alguma coisa um pouco maior. Sim, é algo interessante para ser lido com certeza. E sim, falando em histórias a serem lidas, vamos encarar sempre esse tipo de vídeo aqui, o TBA, de livros que estão chegando dentro de um canal de literatura, como, sim, dicas de literatura. Não é um incentivo ao consumo, a gente ficar comprando livro à torto e à direito. Acho que precisa ficar bem claro que todo booktuber, na verdade, quando mostra livros, os mais recentes comprados, na verdade, ele não quer que você compre necessariamente os livros, mas que se interesse por esse tipo de leitura. Ok, também dito isso, a gente pode emendar e fazer o jabazinho, né? Para os dois livros que eu estou mostrando aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo links para você poder adquiri-los através da Amazon, minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, é uma forma de ajudar os canais de literatura. Se você faz a compra do livro e usa o link no ato da compra, você acaba ajudando porque a gente ganha aquela comissãozinha de vendedor da Amazon. Isso, a maioria dos canais booktubers tem links disponíveis da Amazon. Se não tem, peça para eles, como eu deixo aqui para vocês, se vocês se interessarem nesses dois títulos. Bom, vamos ao segundo e último, que é esse belo catatal aqui. Trata-se de Os Contos de Canterbury, também conhecidos como Contos da Cantuária, se eu não me engano. Bom, escritos pelo George Chaucer. Na verdade, sim e não. Aliás, não. Viajei na maionese. Sim, ele é autor de fato de Os Contos de Canterbury. Eu me lembrei de outra coisa. O George Chaucer, ele fez essas também pequenas histórias aqui, que lembra muito um formato de um livro também muito mais conhecido do que Os Contos de Canterbury. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu explicar lendo o que está aqui na quarta capa. Redigidos por Geoffrey Chaucer entre 1386 e 1400, Os Contos de Canterbury são o primeiro grande clássico da literatura mundial composto em língua inglesa e provaram ser, ao longo do tempo, fonte recorrente de inspiração para autores tão diversos como William Shakespeare, James Joyce e Pier Paolo Pasolini, que o adaptou para o cinema. Não me lembrava disso. Com uma estrutura análoga ao Decameron, que é a obra que eu tinha citado antes, de Boccaccio, mas sem nada a dever à obra do italiano, aqui 30 peregrinos, entre os quais inclui o próprio autor,
partem em romaria para a Catedral de Canterbury e durante a viagem contam, cada um à sua maneira, uma história para entreter o grupo. O conjunto dessas narrativas forma um panorama extremamente vivo dos gêneros cultivados na época, ou seja, o romance de cavalaria, o poema heróico cômico, a fábula, as legendas dos santos e a narrativa popular, com tons que vão do cômico ao sublime, do tratado moral à pura malícia e picardia. Ou seja, tem mais coisas aqui nesse texto da quarta capa, mas acho que dá para pular e fazer a comparação lá com o Decamerão que eu havia comentado do Boccaccio, que também é o mesmo princípio, né? São pessoas que estão se dirigindo a uma localidade e no meio do caminho, cada qual trata de contar, de entreter todo o grupo contando uma história. Cada qual tenta puxar um assunto diferente. Se eu não me engano, no Decameron, meio que uma história se conectava um pouco a outra em termos de temática, mais ou menos. Não sei se aqui é o mesmo caso ou vai em coisas mais variadas. De qualquer forma, sim, são histórias interessantes porque, como está colocado aqui, são um dos clássicos da literatura, esse conjunto de pequenas histórias aqui presentes. Essa edição aqui da editora 34 é bastante interessante porque, na verdade, ela é bilíngue, ou seja, nas páginas pares nós temos a versão em inglês e ao lado nós temos a tradução no velho bom português. Coisa curiosa de se perceber aqui é que na versão em inglês nós temos a versão em versos e do lado do nosso lado em português nós temos no formato prosa, o que é bastante interessante, ajuda bastante a leitura a ficar um pouco mais fácil de ser acompanhada. Existe uma outra versão de uma outra editora que realmente está traduzido também para o português em versos, o que deve ser um pouquinho maçante, talvez, não sei, é uma aposta minha, mas deve ser sim. Acho que no formato prosa é mais interessante de acompanhar essas histórias mais antigas. De qualquer forma também é outro livro, assim como o outro que eu mostrei, que no geral a gente não consegue definir exatamente o que a gente vai ler, porque são na verdade várias e várias pequenas histórias reunidas num certo contexto. No caso aqui, apenas pessoas que se compromete a contar para os outros uma nova história diferente. Naquela de tentar superar, Você contou uma boa história? Não, deixa eu contar uma melhor então, logo em seguida. É mais ou menos por aí. No Decameron era bastante isso. E aqui nos contos de Canterbury também. Ou seja, para quem gosta realmente de acompanhar pequenas histórias, narrativas curtas que você pode ler a sua totalidade em poucas horas e depois, quando você fechar o livro e voltar no dia seguinte, você já começa com uma outra narrativa. Sempre é bastante interessante. E bom, aqui está o apanhado geral do TBR de setembro de 2020. Apenas 2 livros, mas com certeza muita coisa para ser lida por causa das muitas pequenas histórias contidas aqui dentro. Eu, aqui no Bancada de Livros, adoro ler contos. Espero que vocês também gostem disso. Sempre uma forma de conhecer novos autores. No caso aqui, claro, são todos apenas 2 autores, Ray Bradbury e Geoffrey Chaucer. Ok, gostei desta seleção que eu fiz aqui para esse mês, meio que sem querer também. Eu não havia planejado lá no começo do ano exatamente essas 2 obras para esse mês, mas aquela coisa de ficar puxando um livro para cá, em determinados meses, acabou coincidindo aqui para setembro, calhar 2 livros de pequenas histórias, o que eu acho bastante interessante. É no meu gosto, espero que para vocês também seja algo muito válido. Enfim, é o que eu tinha para mostrar para vocês do que eu pretendo ler. Eu sei que esse vídeo está saindo um pouquinho tarde, talvez eu já tenha terminado de ler pelo menos as Crônicas Marcianas. Com certeza os contos de Canterbury vai ficar rendendo mais até o final do ano. Enfim, e contando, claro, com as flopadas super tradicionais. Agora é só esperar então o TBA do mês que vem, lá em outubro, com os livros restantes aqui daquelas famosas listas de leitura lá do comecinho do ano. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas dos outros TBAs que já aconteceram em meses anteriores. E tchau!